Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula. Como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia. Não tão iniciantes, porque nós estamos já na reta final. Vocês deixaram de ser iniciantes há muito tempo, não é isso? 1 ano e meio de aula nesta série de vídeos, neste curso. Bênção de Deus, graças a Deus. Eu louvo ao Senhor porque chegamos até aqui. Olha, temos poucas aulas, hein? No máximo aí, talvez 3 aulas no máximo, para a gente terminar, creio eu, né? E vamos seguindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Desde já peço que você, se não você esquece, dê o like aí, se não você esquece. Você que chegou aqui também agora, é novo no canal, compartilha esse vídeo, se inscreva aí, se você não é inscrito, né? Ative o sininho das notificações para você receber as novidades, né? E compartilha aí, comente para você ajudar a engajar o canal, perfeito? E você também pode abençoar esse canal. Você percebeu que esse canal ele não tem clube de membros? Então eu não faço vídeos exclusivos para quem paga mensalmente, né? Nada contra quem faz isso. É porque eu não tenho tempo como pastor de me comprometer em fazer vídeos exclusivos, né? Para as pessoas que forem, no caso aí, que poderiam se tornar, né, integrantes aí desse clube de membros. Então eu prefiro fazer dessa forma. Peço a sua ajuda aqui nos comentários. Tem o meu e-mail aqui do Pix. Você pode abençoar qualquer valor, a hora que você quiser, o dia que você quiser. Você não se compromete com nada, né? Todo mês não. Se você quiser abençoar qualquer valor, Pix, qualquer valor, você pode abençoar nosso ministério. Você entende que é bem assim o coração de nos ofertar? Faça isso. Pastor, eu quero me tornar um patrocinador, um patrono ali ativo mensalmente. Pois é, aqui embaixo também nos comentários tem o link do Apoia-se, que é uma plataforma, você vai entrar lá dentro. Você vai se inscrever a partir de R$5, 5, 10, 15 dentro das suas possibilidades. Você tornar-se um apoiador, um patrono, né? Nos abençoando mensalmente. E nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. E você vai perceber que lá temos uma meta financeira, e quando alcançarmos essa meta financeira, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores que se mantiverem ativos, tá bom? E meu like, vamos juntos aí. Estamos falando aí sobre a aula 81, estamos falando sobre vida futura, escatologia. Para quem está acompanhando conosco no nosso livro do Mayan Pilma, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um clássico, né? Eu estou na página 375, o segundo parágrafo, que diz o seguinte: contudo, os crentes do Antigo Testamento não estavam sem esperança. O Santo de Deus, o Messias, desceria ao Sheol. O povo de Deus seria redimido do sepulcro ou da sepultura, conforme o Salmo profético, né? Salmo 16, que o Novo Testamento entende que se cumpriu em Jesus, né? Essa profecia cumpriu-se quando Cristo, após sua morte, desceu ao coração da terra e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. Aquele texto de Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10, né? Essa descrição parece indicar que houve uma mudança nesse mundo dos espíritos e que o lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Então o que aconteceu? Antes da cruz, justos e injustos morriam e iam para um mundo espiritual chamado Sheol. Pois é, o Sheol compreendia todo o mundo espiritual, para onde ia justos e injustos. Só que nesse mundo espiritual chamado Sheol, havia ali uma parte onde pessoas estavam em tormentos e outra parte que as pessoas estavam, né, gozando já de uma felicidade eterna, que você vai perceber isso, né, naquela narrativa de Lucas 16, que muitos equivocadamente chamam de parábola, mas não é parábola, é uma história verídica, né? Lucas de capítulo 16, e falando sobre rico e Lázaro, e você vai ver que existe um lugar ali chamado Seio de Abraão, para onde as almas dos justos estavam. Aí, pela narrativa ali, você vai perceber que tanto quem estava em tormento não podia ir para o Seio de Abraão, nem quem estava no Seio de Abraão ir para o lado do tormento. Havia um abismo, diz ali o Abraão, dizendo, né? Que é um abismo, que havia um abismo. Então, aquilo ali até a cruz. Após a cruz, após a descida de Cristo ao Hades, após sua morte na cruz, desceu ao Hades, ele transfere, digamos assim, o lugar, o chamado Seio de Abraão,
ele transfere para o terceiro céu. Ele transfere a habitação dos justos que estavam mortos para o terceiro céu, que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, chama hoje, na presente dispensação, de paraíso. Paradise. Tem um paraíso, é uma palavra interessante, né, de origem persa, não é de origem hebraica, não. Mas, enfim, lugar paradisíaco, lugar de gozo eterno. Então, houve essa transferência, né, esse transporte, podemos assim dizer, deste lugar para o que hoje nós chamamos de terceiro céu. Portanto, quando um justo morre hoje, após a cruz, após a descida de Cristo ao Hades, né, o justo ele não vai hoje para o lugar chamado Sheol, o lugar chamado Seio de Arão. Ele vai agora, depois da cruz, ele vai para o paraíso, certo? Muitos cristãos não se dão conta dessa doutrina importante. Outras evidências do ensino do Antigo Testamento sobre a vida futura são: número 1, a expressão reunido aos seus antepassados, conforme Gênesis 25:8, ou aos meus pais, usada por Abraão, Moisés, Arão e Davi, deve referir-se à existência consciente após a morte e o sepultamento, pois esses homens não foram enterrados nos túmulos de seus ancestrais. 2. O arrebatamento, tanto de Enoque quanto de Elias, prova com certeza a existência de uma vida futura de felicidade na presença de Deus. E o próprio Jesus vai falar lá em Mateus 22, né, quando ele fala, né, que quando Deus aparece para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou, dando a entender que eles estavam vivos. Se ele dissesse: Moisés, eu fui o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi proposital ele ter dito eu sou, presente, né? Dá a entender que aqueles personagens tão importantes veterotestamentários estavam vivos. Que mais? Número 3, as palavras de Cristo, Mateus 22, representam uma forma genuína de expressão da crença dos judeus. De outra forma, nenhuma influência teriam sobre os ouvintes. 4, a doutrina da ressurreição dentre os mortos é claramente exposta no Antigo Testamento, no livro de Jó, Jó 19:26 e Daniel 12, versículo 1 e 2. Claro, os teólogos liberais que seguem o método histórico crítico negam isso, vão dizer que esses textos são textos tardios, pós-exílico, quase ali já na virada do período ali intertestamentário, já para entrar no Novo Testamento, né? Então eles vão dizer que a crença no antigo judaísmo acerca da vida eterna não existia, entendeu? Porque eles vão dizer, eles não creem que tenha sido Daniel que escreveu o livro de Daniel, eles creem que eram livros pós-exílicos, bem pós-exílicos mesmo, do século III a.C., eles vão negar muitas coisas. Então você não estranhe se você ler algum livro de teologia, de nível acadêmico, e o autor disser isso, né? Que a crença no pós-morte não estava presente no judaísmo antigo, ok? E vão dizer que a igreja é que forçou a barra na interpretação de alguns textos do Antigo Testamento para provar a ressurreição. Claro, Daniel 12 é bem claro, né? Fala sobre a ressurreição de forma clara, sendo que eles entendem que é um outro judaísmo, um judaísmo muito tardio, não referente ao judaísmo do período aí dos reis, né? Segundo eles, esse período aí, segundo esses teólogos, não teria crença no pós-morte. Bem, eu penso que isso em parte. Eu não posso chegar e dizer, todos os judeus da antiguidade não criam, não havia essa ideia de vida eterna no Antigo Testamento, nos tempos de Davi. Eu creio que havia sim, assim como também haviam pessoas que eram céticas, não acreditavam em nada disso. Você acha que todo judeu era piedoso? As pessoas têm uma concepção equivocada, né? Quando se fala, por exemplo, hoje de Israel, as pessoas acham que todos os judeus são piedosos e seguem a religião judaica. Nada, a maioria muitos são ateus, seguem religião nenhuma, fumam, bebem. Israel
O único país do Oriente Médio que você vai no supermercado e você encontra vendendo uísque, bebida alcoólica, algo impensável em países muçulmanos, né? No Iraque, em Dubai, por exemplo. Enfim, é um país, Israel, um estado muito liberal, democrático, né? Permite essa liberdade. 5. Quando Jacó disse, chorando descerei a sepultura, literalmente Sheol, para junto de meu filho, Gênesis 37, 35. Ele de maneira alguma referia-se à sepultura literal, pois supunha que o corpo de José fora devorado por uma fera. Interessante, porque muitos teólogos vão dizer, o Sheol simboliza apenas sepultura. Não somente sepultura, sim, mas também Sheol expressava também um mundo, um lugar onde os mortos iriam habitar. José, ele foi devorado por feras, ele não teve na concepção do pai dele, né? Lembra? Os irmãos de José mentiram para o seu pai Jacó, foi devorado, nosso irmão foi devorado por feras. Aí ele chora, ele diz assim, chorando descerei, disse Jacó, a sepultura para junto de meu filho. Lá no original tá, chorando descerei ao Sheol para junto do meu filho. Ou seja, havia na concepção de Jacó, que interessante, o entendimento que ele iria se encontrar no porvir, no mundo dos mortos. Não havia muitas concepções, porque não tinha nada escrito, nenhum documento, né, que pudesse orientá-lo quanto a isso, conforme nós temos hoje no Novo Testamento. Mas ele disse, de alguma maneira eu vou me encontrar contigo. Aonde? No Sheol. José não teve um sepultamento formal, ele foi devorado, segundo o que havia relatado. Então, na cabeça de Jacó, quando ele faz esse pedido, quando ele chora e faz essa declaração, ele estava entendendo que iria se encontrar com seu filho. Não que ele também iria procurar ser devorado pelo mesmo animal, suposto animal que teria devorado José. Entende que interessante? Interessante. Ensino do Novo Testamento. O Novo Testamento reconhece a existência no além-túmulo, no qual a vida espiritual continua sob novas e melhores condições. Entrar nessa vida é o alvo supremo do homem. Ao aceitar Cristo, o cristão já, na vida presente, passou da morte para a vida. Isso, entretanto, é somente o princípio. Sua plenitude pertence à existência que começa com a ressurreição de vida. Existe uma vida futura, conforme 1 Timóteo 4,8, que, embora agora esteja oculta, se revelará quando Cristo, nossa vida, for manifestado. Colossenses 3,4. Cristo dará a coroa da vida prometida àqueles que o amam, conforme Tiago 1,12. O estado dos que faleceram em Cristo é algo que é ainda melhor que a presente vida. Filipenses 1,21, Paulo vai dizer isso, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que coisa linda, né? Se eu tiver que viver, eu vivo aqui na terra. Era a ideia dele, em Filipenses ali. Vivo nessa terra, nesse mundo, glorificando o Senhor. Mas eu sei que estar contigo é algo incomparavelmente, não se compara. Por mais que sejamos cheios do Espírito Santo aqui nessa vida, sejamos usados por Deus, estar lá na glória com o Senhor não se compara. É incomparavelmente melhor. Diz mais aqui, mas a plenitude de vida, a terra da promessa e seu direito de primogenitura como filhos de Deus são revelados na vinda de Cristo, conforme Romanos 8:17. A morte física não pode interromper a comunhão entre o cristão e seu Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11:25-26. Com essas palavras, Jesus assegurou a Marta e a Maria que seu irmão não havia perecido, mas estava seguro. Na verdade, Jesus disse o seguinte: eu amava seu irmão e tive doce comunhão com ele. Se compreendem que eu sou e lembrarem-se do meu poder, vocês acham que eu permitiria que a morte interrompesse essa comunhão que para nós dois era de grande valor? Interessante, né? É interessante quando você vai estudar sobre essa questão, as declarações sobre a vida eterna, né? Ainda, Jesus vai dizer, né, João 11:25, aquele crime ainda que morra viverá, trazendo uma perspectiva futura acerca da vida eterna. Você vai ter vida eterna. Não é errado dizer nós teremos a vida eterna, assim como também não é errado nós dizermos nós já temos a vida eterna. Algumas pessoas equivocadamente dizem, não, nós não podemos dizer isso.
Nós não temos certeza de nada, nós não podemos ter a certeza. Como não? João 6,47, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vós tendes a vida eterna. Já é uma realidade presente. Claro que a plenitude, a concretização maior desta vida plena dar-se-á no futuro, é óbvio. Quando nós estivermos corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo ressurreto. Óbvio, né? Então, existem pessoas que parece que acho que deveriam pensar mais antes de abrir seus lábios, né? A gente dizendo muita besteira aí, muita bobeira. Demais aqui, existem muitos argumentos formais a favor da imortalidade, mas que a lógica impessoal, o que mais satisfaz é justamente saber que estamos em comunhão com Deus e com o seu Cristo. Imagina o caso de um crente fiel que durante muitos anos desfrutou de preciosa comunhão com o Filho de Deus, ouviu a sua voz e sentiu sua presença. Agora que ele está prostrado no leito de morte, será que ouviremos o Filho de Deus dizer-lhe: andamos juntos, usufruímos de doce comunhão, mas chegou a hora do eterno adeus? Impensável. Aqueles que estão em Cristo não podem ser separados dele, nem pela vida, nem pela morte, diz Paulo em Romanos 8,38. Quem nos separará do amor de Deus? A morte não nos separará. Pelo contrário, a morte é a passagem. A passagem para estar numa condição, como diz Paulo em Filipenses 1,21, incomparavelmente melhor. Lindo isso, né? Mas assim, para aquele que viveu conscientemente na presença de Cristo, ser separado de Cristo pela morte é algo impossível. Para aqueles que estão unidos ao amor de Deus, é inconcebível separar-se desse amor para entrar no nada ou na desolação. Você vê, a doutrina budista ensina o nirvana, que é a ideia de que após a morte você deixaria de existir, você entraria no nirvana, você entraria em contato ou faria parte do cosmos, mas deixaria de ter uma personalidade, deixaria de existir. É algo semelhante ao conceito de algumas pessoas que se dizem cristãs e que seguem uma teoria que não é bíblica, que é a teoria do aniquilacionismo. A doutrina do aniquilacionismo, que Testemunho de Jeová segue e os adventistas também, é a teoria, a doutrina de que após a morte a alma fica inconsciente, tanto de justo quanto de injusto. Aí eles dizem o seguinte: a alma está inconsciente, tanto de justo quanto de injusto. Só que os justos ressuscitarão no corpo em glória, sendo que o injusto vai deixar de existir, será aniquilado. É a doutrina aniquilacionista, que é um equívoco. A Bíblia tem N passagens, inúmeras passagens, que comprovam que o destino dos ímpios é o inferno, que após os eventos escatológicos do Apocalipse, tanto o inferno quanto a besta, o falso profeta e os seguidores da besta, do diabo e seus demônios, serão lançados num lugar chamado fogo, lugar de fogo e enxofre, lago de fogo e de enxofre, que é um lugar de tormento eterno. Eles serão atormentados pelos séculos dos séculos, trazendo a ideia de eternidade, de um tempo infindável, que não tem fim. Eles precisam forçar muito a barra na exegese, na hermenêutica, para seguir a teoria aniquilacionista. Destino dos justos, a natureza do céu. Os justos são destinados à vida eterna na presença de Deus. Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesse mundo, como também gozar eternamente de sua presença no mundo vindouro. O cristão, durante sua vida terrena, experimenta pela fé a presença do Deus invisível, mas na vida vindoura essa experiência da fé se tornará um fato consumado. Ele verá a Deus face a face, mas uma bênção que alguns teólogos chamam de visão beatífica. Então, Paulo vai dizer isso, que nós, nesse estado, nessa condição que estamos hoje, nós ouvimos em parte. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa se concentrar muito, buscar essa comunhão,
essa sensibilidade espiritual, buscar a face do Senhor para ouvir e discernir a voz do Senhor em meio a tantas vozes, né? Mas na eternidade você vai ver e você vai ouvir face a face o Deus Todo-Poderoso. Perdão do sono, né? Descreve-se o céu por vários títulos. Número 1, paraíso, literalmente jardim, lembrando-nos a felicidade e a beatitude dos nossos primeiros pais ao caminhar e conversar com o Senhor Deus, ou seja, o paraíso é um lugar de comunhão com Deus. Lembra de Adão e Eva, lá no paraíso? Então, o mesmo nome que havia lá naquele lugar que eles moravam, paraíso, é um lugar que se chama o lugar de glória, onde os crentes habitam. 2. O céu é descrito como casa de meu pai, com muitos aposentos, conforme João 14, versículo 2. E que descreve conforto, descanso e a comunhão do lar. 3. O Pai Celestial, a caminho do qual estamos viajando, como Israel naquele tempo se destinava a Canaã, a terra prometida. 4. Uma cidade, o que sugere a ideia de uma sociedade organizada, conforme Apocalipse 21, 2. Cidade celestial, né? Devemos distinguir as 3 fases seguintes na condição dos cristãos que partiram desta vida. Primeiro, existe um estado intermediário de descanso enquanto aguarda a ressurreição. Isso não significa que esteja dormindo, mas estão conscientes, né? Segundo, depois da ressurreição, segue-se o juízo sobre as obras. Aí cita 2 Coríntios 5, 10, 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 ao 15. Terceiro, ao fim do milênio, Nova Jerusalém, o lar final dos abençoados, descerá do céu, conforme Apocalipse 21. A Nova Jerusalém descerá do céu, pois faz parte do céu, e, portanto, é o céu no pleno sentido da palavra, onde quer que Deus se revele pela sua presença pessoal e pela glória celeste. Aí é céu, e é dessa maneira que podemos descrever a Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 22, 3, 4. Por que essa cidade desce do céu? O propósito final de Deus é trazer o céu à terra. Ele convergirá em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, conforme Efésios 1:10. E nesse momento Deus será tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 28. Embora a Nova Jerusalém não chegue até a terra, ela será visível aos moradores da terra, pois as nações andarão em sua luz. E detalhe, né, a Bíblia vai dizer que haverá novos céus e nova terra. A palavra para nova lá traz um sentido não de uma terra reformada, como alguns equivocadamente ensinam, mas uma terra totalmente nova. A ideia é essa, que esse mundo vai ser destruído, Deus vai fazer uma nova terra. Ok? Bem, deixa eu ver aqui. Ok. Então, na próxima aula, a gente vai seguir falando da necessidade de haver um céu. Ok? Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica e abundante. Até a próxima, dê o like. Deus abençoe.